A eutanásia, distanásia e a ortotanásia são tratamentos que indicam práticas médicas relacionadas com a morte do paciente. De forma geral, a eutanásia pode ser definida como um ato de antecipar a morte, a distanásia como uma morte lenta com sofrimento, enquanto que a ortotanásia representa a morte natural, sem antecipação ou prolongamento. Essas práticas médicas são bastante discutidas no contexto da bioética, que é a área que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental, pois as opiniões podem variar em relação ao apoio ou não destas práticas. A eutanásia é o ato de abreviar a vida de uma pessoa, ou seja, tem como princípio acabar com o sofrimento da pessoa que possui uma doença grave ou incurável, quando não existe mais tratamentos que possam ser realizados para melhorar o quadro clínico da pessoa. Entretanto, a eutanásia é ilegal na maioria dos países, já que envolve a vida humana. Os profissionais contra esta prática afirmam que a vida humana é inviolável e ninguém tem o direito de abreviá-la. E, além disso, é muito difícil definir quais pessoas ainda não podem ter o sofrimento aliviado sem que seja necessário antecipar a sua morte. Existem 3 tipos diferentes de eutanásia, que definem melhor a maneira como esta antecipação da morte será feita, e inclui a eutanásia ativa voluntária, é feita pela administração de medicamentos ou realização de algum procedimento com o intuito de levar o paciente à morte após o seu consentimento. O suicídio assistido é o ato realizado quando o médico fornece medicamentos para que o próprio paciente possa abreviar a vida. E, por fim, a eutanásia ativa involuntária, que é a administração de medicamentos ou realização de procedimentos para levar o paciente à morte, em situação no qual o paciente não consentiu previamente. Esta prática é ilegal em todos os países. Já a distanásia é um termo médico utilizado para descrever uma abordagem médica relacionada com o óbito do paciente e que corresponde ao prolongamento desnecessário da vida por meio do uso de remédios que pode trazer sofrimento para a pessoa. Dessa forma, como promove o prolongamento da dor e do sofrimento, a distanásia é considerada uma má prática médica, pois, embora alivie os sintomas, não traz melhora da qualidade de vida para a pessoa, tornando a morte mais lenta e dolorosa. E, finalizando, vamos falar sobre a ortotanásia, que é uma prática médica em que há promoção de uma morte natural, sem que sejam realizados tratamentos poucos úteis, invasivos ou artificiais, para manter a pessoa viva e prolongar a morte, como a respiração por aparelhos, por exemplo. A ortotanásia é a prática por meio dos cuidados paliativos, que é uma abordagem que procura manter a qualidade de vida do paciente e da sua família em casos de doenças graves e incuráveis, ajudando no controle de sintomas físicos, psicológicos e sociais. Assim, na ortotanásia, a morte é vista como algo natural, pelo qual todo ser humano irá passar, buscando-se o objetivo que não é abreviar e nem adiar a morte, mas sim buscar a melhor maneira de passar por ela, mantendo a dignidade da pessoa que está doente. Como se sabe, a eutanásia é crime no Brasil, porque no nosso ordenamento jurídico, mesmo não tendo uma legislação específica que trata sobre a eutanásia, baseia-se sobre estes atos como práticas de crime, sustentando tal ato como homicídio penalizado pelo artigo 121 do Código Penal, ou auxílio de induzimento ao suicídio no artigo 122 do Código Penal. Também baseado conforme o Código de Ética Médico Brasileiro, a eutanásia contradiz valores médicos e éticos
pregados por diversos profissionais da área, sendo vedado cometer qualquer ato que leve ao dano, lesão corporal ou à morte, mesmo ele expressando sua vontade. Ainda existe um caminho longo a ser percorrido sobre este assunto, pois existe um embate com o campo da fé religiosa que fez até com que um projeto sobre a legalização da eutanásia fosse abandonado, por diversos motivos, principalmente por fortes influências religiosas. Considerando que o nosso país, sendo laico e democrático de direito, é inegável que a nossa sociedade ainda é estruturada na fé cristã, onde a vida humana é entendida como uma dádiva, pois foi criada por Deus e somente por vontade dele é que se termina, e também pelo fato de que nem toda a população consegue observar ou mesmo discutir sobre o assunto, se pondo no lugar da vontade daquele que deseja antecipar a sua morte sem sofrimento. Por consequência disso, a cultura brasileira encontra-se ligada a crenças que quanto maior o avanço medicinal, maiores são as chances de cura, deixando o assunto eutanásia pouco discutido. Dessa maneira, existe a espera de que os médicos façam o possível para que o paciente continue vivendo. Ainda sobre formas de como lidar com o paciente com doenças terminais, a ortotanásia é a única aceita pelo Conselho Federal de Medicina Brasileira e também é oferecida ao paciente a possibilidade de manifestar sua vontade sobre o agravamento de uma enfermidade grave, indicando expressamente se quer continuar ou não ao tratamento paliativo proporcionado pela medicina. Apesar de no Brasil encarar a eutanásia como um homicídio privilegiado, com diminuição de 3 a 6 anos, visto pelo motivo de compaixão, porém, muitos países consideram que em alguns casos deve prevalecer a vontade livre e consciente, com o desejo de acabar com o sofrimento do indivíduo nos casos de doenças terminais. Dentre eles estão Holanda, Suíça, Bélgica, Uruguai e Portugal, pois para eles a autonomia da vontade deve prevalecer em uma sociedade liberal e democrática. Diante de tudo que já foi exposto, é fundamental discorrer sobre os conflitos que há entre os 3 direitos fundamentais, estes que são acentuados pelos direitos humanos e abraçados pelas leis brasileiras, trazendo uniformidade e harmonia para o ordenamento. Descrito no artigo 5º, a Carta Magna expressa vários princípios norteadores, mas se falando de eutanásia, é importante demonstrar a colisão sistemática que há entre o princípio da dignidade humana, este basilar da lei suprema da organização de um Estado, o direito à vida, este o princípio de inviolabilidade, como também o direito à liberdade, onde todos possuem plenamente. Como é sabido, a eutanásia é uma morte escolhida pela vítima, com um diagnóstico irreversíveis, que não suporta mais o prolongamento de sua morte e escolhe uma morte mais digna. Dessa forma, o acolhimento do princípio para a proteção do pensamento do indivíduo é essencial, usando-se da técnica de sopesamento, o qual vai ponderar um princípio sobre o outro, procurando assim suprir a necessidade na resolução de um caso concreto. O sistema de ponderação de direitos fundamentais busca a interpretação mais vasta, usada com cautela, resguardando e protegendo outros conflitos que ficaram em segundo plano. Se faz necessário também a utilização da aplicação do princípio da proporcionalidade, o qual procura solucionar os conflitos adequando-os às necessidades em sentido estrito. Segue o entendimento de Sérgio José da Silva Cristóvão. A partir da máxima da ponderação, inegavelmente, os direitos fundamentais e os princípios constitucionais gozam, de forma mais otimizada, dos atributos da eficácia e aplicabilidade, atributos que devem ser temperados e ponderados, em cada caso concreto, com os limites da reserva do possível. Sem dúvida alguma, a aplicação da ponderação tem como escopo instituir a extrema transparência os contornos da colisão dos direitos fundamentais. Têm que ser assinalados para a adequação dos diversos tipos de situação, suprindo novas demandas ensejadas no seio da sociedade.
Outro sim, a dignidade humana é o princípio basilar da lei maior. Ele está entrelaçado a todos os outros princípios constitucionais, ousando-se dizer que é o mais importante. Ter uma vida digna ultrapassa qualquer parâmetro do sentido de viver, como em uma corrida em que o primeiro lugar da partida e o primeiro lugar de chegada são os mesmos, e o mais preparado sempre ganhará. A dignidade será o início e o fim do processo de aplicação do direito. Nessa vereda, a dignidade da pessoa humana se mostra tão importante que, além de nortear a Constituição Federal Brasileira, ela está em primeiro lugar da Declaração Universal de Direitos Humanos, porquanto eleva a honra acima da própria vida, em razão no sentido da vida digna. O peso de suportar determinada situação torna-se o viver impróprio. Dessa forma, surge a grande questão: como continuar com a vida se ela não é mais prazerosa? Se ela não possui a finalidade de resguardar o ser humano. Nessa linha de pensamento, discorre Pellegrini. O princípio da dignidade da pessoa humana surge como uma conquista em determinado momento histórico. Trata-se de tutelar a pessoa humana, possibilitando-lhe a existência digna, aniquilando os ataques tão frequentes à sua dignidade. Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana remete à perspectiva democrática, tornando-se o elemento essencial para interpretar e aplicar as normas do ordenamento jurídico, com a finalidade de resguardar e proteger o ser humano. O direito de liberdade é uma faculdade humana inerente a todos os cidadãos, o qual possui a capacidade psíquica para determinar o seu modo de vida. Postulado no artigo 5º da Constituição, ele está dentro do rol de direitos fundamentais, pois preserva o poder de escolha, de pensar e agir, estes fundamentais. A liberdade preserva a autonomia dos indivíduos, permitindo a facultação de ir e vir, assim como a liberdade para escolher entre a vida e a morte. A sociedade vive uma nova direção, contudo, novos obstáculos para a liberdade começam a surgir, assim como novas opressões. A eutanásia, assunto pouco discutido no Brasil, enfrenta certas barreiras para sua concretização. O indivíduo, ele é dotado de liberdade e possui o seu próprio livre-arbítrio, sendo ele capaz de escolher ou não continuar uma vida em sua concepção indigna. Falando do direito à vida, é imperioso dar ênfase em seu valor. A vida é o principal mecanismo que nos mantém vivos. Ela surge após a criação do mundo por Deus. Sabendo que o Brasil é um país laico, onde existem várias religiões, o que há em comum entre eles é a crença em Deus. A Carta Magna de 1988, nascida após um período obscuro, surge trazendo diversos direitos e garantias aos cidadãos brasileiros. Dentre eles, a vida, mas, sobreposto a ele, a dignidade humana, basilar da lei suprema. A hermenêutica trazida àquele momento tinha o intuito de resguardar a vida humana, para que não ocorresse o mesmo que aconteceu com milhões de vítimas que perderam suas vidas ou tiveram-as torturadas, uma garantia que não ia mais ocorrer essa calamidade. O valor objetivo da vida humana deve ser conciliado como um conjunto de liberdades básicas, decorrente da dignidade com autonomia, não se restringindo apenas à existência biológica da pessoa, em dar-lhe trabalho. Dessa forma, ao interpretar o direito à vida, tem de se lembrar que nenhum direito é absoluto e que a vida não possui sentido sem a dignidade. A eutanásia trata-se de uma decisão consciente e esclarecida do paciente, fundada em seus valores e convicções mais íntimos, que naquela ocasião não se vê mais como um sujeito de direitos digno. A eutanásia, ela vem como uma forma de salvação para muitos que se encontram diante de doenças incuráveis ou de situações onde o tratamento é muito complexo. Por isso, entende-se que nesses casos o paciente deverá ter livre-arbítrio para escolher a eutanásia ou não, pois se o mesmo está sofrendo, é compreensível a posição de que queira adotar a eutanásia como uma forma de finalizar a dor de forma leve e sem muitos sofrimentos além do que já vem passando. O artigo 5º, caput da Constituição Federal, traz o pensamento de que a vida é um dom divino
e desta forma merece ser preservada. No entanto, o Estado vem de encontro e, em determinadas circunstâncias, permite que o cidadão legitimamente pratique condutas que venham a retirar a vida, como no estado de necessidade, legítima defesa e aborto legal. Entretanto, não devemos ver o direito à vida isoladamente, visto que, dentro da nossa Constituição, encontramos diversos princípios norteadores, como o da dignidade da pessoa humana, presente no artigo 1º, inciso 3º, que prevê a proibição de tratamentos desumanos ou degradantes, que assegura que, se o paciente ele não quiser optar pelo tratamento, ele está no direito dele. A nossa Constituição assegura que todos precisam ter vida digna, mas até que ponto pode se considerar a vida digna de uma pessoa que vem entrando em estado vegetativo, ou ainda podemos considerar o tratamento apropriado de um paciente que tem que esperar o outro morrer para vagar aquela UTI, para ficar esquecido por lá. Essa situação ela ocorre frequentemente no corredor de hospitais públicos que não há a infraestrutura necessária para seguir determinados tratamentos de custo elevado, e muitos são expostos a tratamentos periódicos que chegam a destruí-los muito mais psicologicamente do que fisicamente, o que traz à tona a ideia de que a eutanásia vem como uma solução a ponto de finalizar o tratamento e a exposição excessiva desse paciente a um tratamento que muitas das vezes não tem eficácia 100%. Portanto, entende-se que, em determinados casos, o paciente precisa ter o direito de escolha, que inclusive é proposto no artigo 5º da Constituição Federal, pois além de uma decisão tomada pelo próprio paciente que está ciente do procedimento da eutanásia, ainda vem como uma solução imediata para finalizar a dor que a doença vem trazendo para o mesmo e que só ele consegue descrevê-la.